Joaquim Batista, atual Presidente da Câmara Municipal de Mortosa e recandidato a mais 4 anos, em entrevista exclusiva ao Aveiro TV. Fala-nos das suas origens, dos seus projetos para a terra, da pandemia que veio atrasar muitos investimentos previstos, da Ria de Aveiro, da imigração e da sua visão para mais 4 anos de mandato. Tenho sim, conjuntamente com o Sr. Presidente da Câmara de Aveiro, com o Presidente da Câmara de Ilhavo, somos provavelmente, em exercício de funções a tempo inteiro, os autarcas mais velhos neste momento na região. Estamos no 6º mandato, a terminar o 6º mandato, e curiosamente todos recandidatos para o 7º mandato enquanto autarcas e último, porque aí sim, por opção e também, naturalmente, por imposição legal, e bem que existem estas imposições, se fecharemos esse nosso ciclo. Que idade tinha quando foi convidado? Eu assumi a Câmara Municipal, assumi a posição de Vice-Presidente da Câmara com 29 anos. Foi em 8 de janeiro de 1998. Nada lhe fazia pensar pela cabeça que um dia, porque tinha acabado de tirar o Não, de maneira curso... nenhuma. Não, já estava a trabalhar há cerca de 5 anos e tinha a minha vida felizmente organizada e perante a insistência do Dr. Santos Sousa sempre tive uma intenção muito clara de declinar o convite, até porque a vida autárquica nunca fez parte dos meus projetos pessoais. Acabou por, enfim, fruto das circunstâncias, do contexto familiar e da existência dele, aceitei-lhe o desafio e o tempo vai passando. O objetivo era vir cá há 4 anos, perceber o que era a vida autárquica e perceber também que muitos dos nossos sonhos, uns devemos persegui-los porque são concretizáveis, outros não devemos ficar refém deles porque só no plano teórico é que eles subsistem, mas o tempo foi passando, os desafios, a vontade, o sempre corrermos atrás do tempo e de procurarmos fazer mais, de procurarmos fazer melhor, corrigir trajetórias, levou a que estes 24 anos passassem muito depressa mesmo, e que hoje esteja confrontado exatamente com isso, com 24 anos de serviço público, mas que não me desmotivam, bem pelo contrário, me legitimam para estes últimos 4 anos que me disponho a fazer, essencialmente porque estou fortemente convicto que podem ser os melhores 4 anos da minha vida autárquica, porque muitos são os projetos que estão muito próximos de ver a luz do dia e que, pelas suas características ou dimensão, estou convencido que serão catalisadores de muita mudança. Tem que ser vivida com absoluta entrega e paixão. E se já é difícil com total entrega e paixão, muito mais difícil seria se porventura fosse dividida, passa a expressão, com outro tipo de atividades. A partir do momento em que percebi o grau de exigência, tinha que tomar uma decisão, ou estava aqui ou fora daqui. Aqui e no outro lado é que não é possível estar. A gratidão nunca foi uma coisa que eu procurasse. A gratidão procura dentro de mim próprio, ou seja, do reconhecimento de que estou no caminho certo, que estou a fazer aquilo que para mim julgo certo. Mas às vezes a incompreensão é uma coisa com a qual eu lido mal, e é um desafio que se nos coloca muito grande, é as pessoas compreenderem muitas das vezes as reações e as ações que nós produzimos, sendo certo que cada um tem o seu problema e julga que a razão, que assiste-lhe toda a legitimidade para a resolução do seu problema, sendo certo que muitas das vezes ele de legitimidade não tem nenhuma, mas enfim, isto tem a ver com as características individuais de cada cidadão. Isto para lhe responder, se há momentos em que às vezes nós olhamos sob o ombro e dizemos o que é que estou aqui a fazer, o que é que justifica eu passar por isto, que às vezes revela até algum sadomasoquismo, parece que gosto de sofrer, e digo assim, bom, eu se calhar nunca devia ter vindo e nunca devia ter abdicado a minha vida. O que é certo é que, enfim, a vida seria certamente diferente, eu tinha a minha vida estruturada, tinha obviamente projetos, e projetos com alguma dimensão que ambicionava concretizar, que naturalmente que passei ao lado deles, mas quer dizer, mas há outras coisas que fiz, contribuí para o crescimento da minha terra, para o crescimento da terra que eu quero que seja dos meus filhos e dos meus netos, por isso são coisas diferentes que não deixam de ser gratificantes também. Eu acho que nascer a Mortosa é um privilégio. Eu não escondo que tenho um privilégio particular porque nasci, cresci e vivo na freguesia da Torreira, que é um território que tem uma beleza absolutamente invulgar. A Ria faz parte da minha vida. Eu, aliás, tenho alguma dificuldade
de passar vários dias sem ver o elemento água. Quando estudava com os meus companheiros de jornada, que no período das férias da Páscoa circulávamos um pouco para a Europa juntos, eles diziam sempre: epá, se o Batista não beber água de 3 em 3 dias, ninguém o atura. E isto tem muito a ver com o facto de ter crescido nessa relação com a ria e essa paz que a ria própria me transmite. Eu acho que todos os mortoseiros, nasçam eles na Mortosa, na Torreira, no Bonheiro ou no Monte, são privilegiados pela natureza, porque têm aqui um berço único que às vezes não damos valor. Esse é um dos grandes desafios que se coloca, eu direi, a autoestima sobre o próprio território. Eu acho que é tão importante o telefonista da Câmara quanto o Presidente. E muitas das vezes nós fazemos a diferença nas pequenas coisas. Eu posso estar a fazer a diferença no pensamento estratégico e na luta junto à Administração Central por algo que seja relevante para a Mortosa, como posso, porventura, fazer a diferença se naquele momento for preciso cravar uma vara ou tomar uma decisão. E como eu sempre fui um homem de trabalho e simples, para mim, o estar na borda d'água, dentro da bateira, no gabinete do Presidente, no telefone ou no meio da obra, é-me exatamente igual. Se tiver que deitar a mão a qualquer coisa ou ser construtor de solução, isto tem muito a ver com um modelo de liderança. Eu sempre entendi que nós devemos desenvolver uma liderança pelo exemplo. E eu tenho muita dificuldade de pedir, seja a quem for, para fazer uma coisa que eu não esteja disponível para fazer. Isto sempre foi a minha forma internamente de funcionar. Eu nunca pedi, quando tinha outras responsabilidades e a Câmara Municipal tinha outras áreas de gestão, nomeadamente as redes de saneamento básico, a gestão direta do parque campismo, eu nunca pedi a um funcionário para ir a lado nenhum. Eu sempre pedi aos funcionários para me acompanhar, porque entendia que não tinha legitimidade de estar a pedir sacrifícios se eu não me disponibilizasse para os fazer também. Isto é a minha forma de estar na vida, por isso é normal, é instintivo, ou seja, não tem nada a ver com a encenação, é instintivo. Eu deito a mão às coisas porque instintivamente cresci a trabalhar, nunca fiz outra coisa. A minha família sempre foi extraordinária porque me deu todas as condições para que eu fizesse o meu percurso académico, mas também foi extraordinária porque me sempre ensinou o valor do trabalho e a importância do trabalho. Vivemos e continuamos a viver as angústias e não sabíamos e continuamos a não saber. Porquê? Porque não há nenhuma decisão pública que per si seja solução para o problema. A evidência disso são as decisões governamentais que têm vindo a ser tomadas e que bem sabemos que só coartando a liberdade dos cidadãos é que muitas das vezes vemos reflexos em termos de redução de contágio. Porque tirando isso podemos tomar um conjunto de decisões que esta é uma batalha que tem que ser travada a título individual. Cada cidadão, na sua consciência, com a sua obrigação, no respeito por si e por os outros, é que pode fazer toda a diferença. Obviamente que no princípio, primeiro, é aquela reação, eu direi, de se ficar incrédulo e até de desvalorizar o problema. E depois rapidamente percebemos que ele tem dimensão, que veio para ficar, que está entre nós e estará ainda durante muito tempo, e que nós temos que ser úteis ao processo, colaboramos com os agentes principais da linha da frente, sermos solução, procuramos dar ajuda e foi isso que fizemos desde a primeira hora. Quando havia uma enormíssima escassez de testes, no acesso aos testes, era fundamental testar o lar, nós assumimos os custos e testamos o nosso lar da Santa Casa para separarmos, em termos de doença, o trigo do joio e podermos fazer alguma contenção. Quando sentimos que era importante estar junto das instituições e dos principais agentes, junto da GNR, dos nossos bombeiros, da Autoridade de Saúde Local, de organizarmos com aqueles que são os agentes da saúde pública a forma de atendimento e de funcionalidade, estivemos. Ou seja, ao longo do tempo procuramos ser construtores de soluções, sendo certo que não somos milagreiros, ou seja, não era a Câmara Municipal, per si, que ia resolver o problema, mas podia dar apoio logístico, apoio financeiro, podia ser construtor de solução e fazer parte do processo. E foi isso que procuramos fazer desde o início. Nós temos a noção de que a nossa ligação à comunidade, às comunidades imigrantes, vai desvanecendo com o tempo. Acho que quem disser o contrário está a fazer um exercício meramente poético. Com o realismo percebe-se isso. E percebe-se com relativa facilidade pelo seguinte. Os imigrantes mais velhos mantêm-nos a ligação à sua terra natal, mantêm-nos a saudade, mantêm-nos a vontade de rever os amigos,
mantém-nos a vontade de, como eu costumo dizer, calcorrear os caminhos da infância, precisam disso, precisam de matar saudades de si próprios. Naturalmente que as segundas e terceiras gerações, que já nasceram e cresceram nos países de acolhimento, a mortosa é uma expressão repetida insistentemente pelos avós e que, quando muito, podem ter sobre ela uma curiosidade. Não é apenas uma curiosidade de virem cá, perceberem foi aqui que o meu avô ou foi daqui que o meu pai partiu muito novo, mas mais do que isso não acontecerá. Quer dizer que esta ligação à terra natal vai se desvanecendo e que os projetos que possamos desenvolver com as comunidades imigrantes, no sentido de manter essas ligações, são paliativos, porque o grande desafio, as pessoas só regressariam à Mortosa por questões de interesses sociais e económicos. E isso tinha a ver com o investimento da diáspora, ou seja, o grande desafio que se coloca é sermos capazes de fazer com que os imigrantes acreditem na sua terra natal e nela invistam. Porque se investirem e tiverem aqui investimentos, naturalmente que esses investimentos vincularão os vindouros. Se assim não for, torna-se muito difícil essa ligação. E para isso, para fazer um exercício de futurologia, o que é que me diria daqui a 20 anos, por exemplo? Eu acho que daqui a 20 anos, se nada for feito no sentido das comunidades imigrantes materializarem no território natal investimento, eu acho que corremos o risco deste vínculo às comunidades ir desvanecendo e praticamente desaparecendo e a imigração passar a ser um registro histórico e não uma realidade dos nossos cotidianos. Eu tenho dito, já o disse várias vezes ao Sr. Ministro do Ambiente, procurando corrigir aqui e ali a intervenção que a determinada altura fez, dizendo que estávamos a fazer o desassoreamento da ria. E eu corrigi-o dizendo, Sr. Ministro, nós estamos a fazer um desassoreamento na ria, que é uma coisa manifestamente diferente. E porque aquilo que está a ser feito não é uma obra que por si só resolva o problema da ria, e nomeadamente a navegabilidade. Primeiro, eu acho que de uma maneira geral as pessoas mais antigas têm um exercício de saudosismo da década de 50, em que a ria tinha um espelho de água permanente. E isso só será possível não através de operações de dragagem, não resolve nada, através de uma operação de regulação de caudais. Isto é um facto incontornável. Se pensamos que restituímos à ria um espelho de água permanente por via da dragagem, estamos-nos a enganar e a ter que desenvolver obras com uma dimensão financeira manifestamente insustentável, porque repare, aquilo que está a acontecer custou 20 milhões de euros e é a navegação superficial dos canais principais, não mais do que isso. Se nós estivéssemos a pensar em dragar de margem a margem e alterar profundamente o leito da ria, estaríamos a falar de centenas de milhões, o que seria manifestamente impossível. Para além de estarmos a falar de centenas de milhões de metros cúbicos de dragados que teriam que ser depositados em zonas ambientalmente sensíveis, o que também seria um problema ambiental gravoso. Por isso, que balanço é que eu faço desta dragagem? Bom, ela é sempre positiva, porque é mais um meio para atingir um fim. Em si só é inconsequente. Por uma razão muito simples. Não me interessa nada ter um canal de navegação de melhores condições no eixo São Jacinto-Ovar, se depois quem nele navega não puder interagir com as estruturas económicas que estão nas margens. Porque a atividade económica só existe se nós tivermos depois ancoradores capazes, se tivermos estruturas de margem para poder, a partir delas, sair ou chegar até elas. Só aí que existe atividade económica. Andar para cima e para baixo será mais ou menos aquela afirmação tradicional do nosso povo que diz que é ver passar comboios, neste caso seria ver passar barcos. Felizmente que a Agência Portuguesa de Ambiente tomou consciência disso e que em boa hora aprovou uma candidatura da comunidade intermunicipal para se fazer uma dragagem complementar de cerca de mais 6 milhões de euros, cujos projetos estão neste momento em desenvolvimento e que vai agora sim fazer a dragagem e a valorização das estruturas de acolhimento nas margens, complementando o trabalho que foi feito. Agora é claro que as dragagens trazem algum benefício, mas também trazem consigo possíveis prejuízos.
E isto é um princípio dos vasos comunicantes. À medida que dragamos os canais, criamos condições para entrar mais água. E ao entrar e sair mais água, quer dizer que nos aumenta o chamado prisma de maré, que é a expressão técnica para a diferença entre a cota mínima da maré e a cota máxima da maré. Este prisma de maré, que tem sido o nosso grande problema e que tem vindo a aumentar ciclicamente, é aquilo que nos faz galgar diques e salinizar terrenos e é aquilo que nos faz ficar sem condições de navegabilidade na maré baixa, porque apenas um pequeno regato, se é possível usar esta expressão, fica e nos canais principais, nos restantes nem isso. Isto só se resolverá, como disse, com uma regulação dos caudais a montante da área portuária. Não há outra solução se quisermos restituir à ria um espelho de água. Temos de fazer uma redução da secção de canal, do canal principal, para podermos efetivamente reduzir com algum significado a coluna de água que sobe e desce a cada ciclo de maré no canal do Obaio e no canal da Mortosa. Só assim é que nós poderemos conter este prisma de maré e conter, por via disso, os galgamentos, a perda de solo agrícola e a dificuldade de navegabilidade na ria. Por isso, se me pergunta que balanço faço desta dragagem, digo-lhe, é mais um instrumento para atingir um fim. Se ela é uma solução, não. E eu disse-o desde a primeira hora, não é solução por si só para nada. Se ela gera uma mais-valia, sim, permite a navegabilidade, melhora as condições de navegabilidade em alguns canais principais. Se ela pode nos gerar um problema, sim também, porque se melhora a navegabilidade, aumenta o prisma de maré e aumenta o risco de salinização de terrenos agrícolas, aumenta o risco, digamos, de perda ou de danificar bens materiais e recursos ambientais que temos. A ria deixou de ser o hall de entrada, a grande plataforma logística que suportava toda a atividade económica e as relações sociais, para passar a ser um fundo de quintal, onde o desenvolvimento industrial depositou aquilo que de menos bom produzia. E toda a região ficou alicerçada, desde logo na linha de caminho de ferro e nos principais eixos viários a montante da linha de caminho de ferro. E a Mortosa deixou de ser porta de entrada e ficou refém, no fundo, tudo isto. Que depois tem geograficamente esta particularidade. Mortosa são duas penínsulas onde não se passa, aonde se vem. E para se vir à Mortosa, para se estar na Mortosa, para se viver na Mortosa, para se acreditar em termos de investimento na Mortosa, a Mortosa tem que fazer uma estratégia, um percurso de diferenciação. Nós temos que oferecer aquilo que outros não tenham. E o que é que nós temos para oferecer que os outros não têm? A nossa identidade. Com humildade. Não somos nem melhores nem piores. Somos diferentes. E a identidade está sempre alicerçada em dois pilares centrais. Por um lado, a especificidade do território e, por outro, a autenticidade do seu povo. É esta combinação entre o povo e o território que dá identidade. Por isso, a especificidade está na ria. Vamos traduzir isso em negócios. Claramente. Aqui podemos extrair. Primeiro, nós mantendo aquilo que é a nossa estratégia de ocupação urbana, um modelo de baixa densidade, um modelo de ruralidade periurbana, tem sido isso num ambiente social humano, próximo, em que as pessoas se conhecem, em que continuamos a valorizar o ambiente, em que continuamos a valorizar a segurança, em que pode deixar os filhos caminhar nas margens da ria, pode viver e sentir praias de bandeira azul, sejam elas oceânicas ou de ria, pode desfrutar da avifauna que convive consigo nos cotidianos. Isto tem sido um elemento de atratividade e de fixação de pessoas. É nisto que nós temos vindo a contrariar a desertificação territorial. É isto que quem do Grande Porto vem até nós procura essencialmente. A paz, a humanidade e a segurança. A isto temos que complementar com infraestruturas públicas de qualidade, uma resposta na educação, uma educação próxima e que responda aos desafios que a sociedade hoje coloca e às ambições da família. Isso é absolutamente fundamental. Equipamentos desportivos e culturais que nos permita ter uma resposta e um envolvimento também para a comunidade.
e depois continuarmos a assentar efetivamente nessa diferenciação. E a RIA vai ser valor? Vai, e não é só para a atividade marítima ou turística, não podemos pensar nisso. Não é só os passeios de barco moliceiro, ou o aluguer de canoas, ou de kites, ou de paddles, seja do que for. A RIA traz muita gente até nós, de forma permanente ou intermitente. E isso é economia. Isso acaba por afetar o alojamento, afeta a restauração, afeta todos os agentes económicos ligados à náutica. E acho que isto acaba por ter uma correlação absoluta com todo o resto. Por isso, a RIA é vida e pode e deve ser economia. Nós não descuramos os outros eixos, mas acho que é aqui que está a nossa grande diferenciação. É isto que pode fazer com que as pessoas venham viver connosco e que, por via disso, tragam outras para vivenciar o nosso território. Temos uma taxa de desemprego que é das mais baixas da região. Temos a ambição, finalmente, de resolver o problema da expansão da nossa zona industrial para conseguirmos fixar novas empresas. Existe uma procura, infelizmente nós não temos uma oferta. Nós não temos, neste momento, um único metro quadrado de terreno infraestruturado que possamos alienar para fixar uma empresa. Tem sido um calvário administrativo. Perseguimos este objetivo, vai para 6 anos, com avanços e recuos, com alterações legislativas na política de ordenamento, que nos faz deitar planos de pormenor fora e começar outra vez do início. E agora, finalmente, achamos que estamos numa reta final, com a elaboração que vamos iniciar agora, com a elaboração de estudo de impacto ambiental, já associado aos projetos de infraestruturas, que nos vai permitir finalmente conseguirmos dar esse passo de começarmos a infraestruturar, e acreditamos, nomeadamente, que o próximo mandato pode ser um mandato marcadamente diferenciador de criar as condições para que na próxima década a Mortosa possa acolher com naturalidade aquilo que será a procura e também, por via da expansão do perímetro industrial, começarmos por resolver um constrangimento de base que é muito significativo da nossa acessibilidade aos principais eixos viários nacionais, nomeadamente as autoestradas, a A29 e a A1. Termina agora em setembro, foi marcado, enfim, por muitas coisas, a Covid foi a principal, mas o Covid trouxe também aquele prejuízo indireto que são os projetos que não andam, são a falta de empreiteiros, que é transversal a todos os concelhos de Aveiro, pelo menos, são aquelas decisões de investimento que tardam e não chegam. Eu costumo Qual foi dizer, o impacto aqui? Foi muito significativo. Eu tenho dito isso com clareza, ou seja, relativamente àquilo que eram as minhas expectativas já há 4 anos, quando me apresentei aos mortoceiros, eu tinha a ambição de, se me viesse a apresentar nesta altura, ter um portfólio de trabalho completamente diferente daquele que tenho. Ou seja, como em tudo na vida, nós podemos olhar para as realizações, ou para as realidades, se me permite assim, naquela perspectiva do copo meio cheio ou meio vazio. Eu olho no copo meio cheio, eu olho para os constrangimentos que este ano e meio, praticamente 2 anos de não mandato, este acaba por ser um mandato que eu diria que é metade do mandato, porque fomos fortemente condicionados, não só na relação externa com as instituições públicas, porque também elas foram, enfim, eu diria condicionadas. Nós não temos ninguém a trabalhar na CCDR, as interlocuções administrativas, a dependência que nós temos de uma tonelada de parceiros externos para concretizarmos obras, levam que elas se arrastem no tempo. Pois o mercado, mesmo agora que queremos fazer retoma e queremos colocar obras no mercado, nós temos uma sucessão de concursos desertos, em que oferecemos ao mercado obra e o mercado não a quer. Nunca aconteceu isso? Nunca aconteceu isso. Foi a primeira vez na história da Mortosa, desde que eu sou autarca, que mesmo com preços base, com procedimentos, com valores que nós considerávamos de mercado e até bastante satisfatórios, ficamos com concursos desertos. Aliás, temos vindo a rever os preços em alta, mas às vezes conseguimos perceber que nem sequer é os preços em alta que estão a condicionar, é manifestamente a incapacidade dos empreiteiros para virem ao mercado, porque a oferta é substancialmente maior que a procura. Não é um problema de preço, ou seja, eu ofereço uma coisa por 100 que naturalmente até é possível de ser concretizada por esse valor, só que as pessoas estão comprometidas com outros investimentos e não vêm. Ou seja, tem sido uma enormíssima dificuldade nós conseguirmos alavancar a retoma que pretendíamos. Mas, repare, nem tudo é mau. Foi um tempo que nos permitiu olhar para dentro, foi um tempo que nos permitiu repensar também alguma coisa, em termos de percurso futuro.
permitiu-nos desenvolver projeto, permitiu-nos colocar o foco noutras prioridades, e a primeira prioridade, mais do que pavimentar arruamentos, ou fazer novos arranjos públicos, ou fazer investimentos daquela natureza, era tentarmos salvar instituições, salvar pessoas, ajudarmos a economia a retomar. Essa era a principal missão. E agora, se considerarmos que essa questão está ultrapassada, para procurarmos paulatinamente recuperar o tempo perdido e darmos uma nova energia ao município e irmos para o terreno, apesar de que mesmo neste contexto nós temos a decorrer muitas obras que não decorrem ao ritmo que pretendíamos, mas felizmente continuam a decorrer. Nós temos um investimento praticamente de 2,5 milhões de euros na educação, com a construção, com a ampliação e transformação de 2 escolas primárias em centros escolares. Temos a primeira fase da grande transformação daquilo que será o centro urbano da Freguesia do Monte em curso, que é uma obra muito importante para nós, tem praticamente 1 milhão. Temos junto à Casa dos Escoteiros, que ainda é assim conhecido, o edifício do Cineteatro da Mortosa, temos uma obra de reabilitação da área envolvente para nos permitir dar àquele edifício a acessibilidade e a centralidade que ele terá em termos de missão futura. Estamos a concluir a reabilitação da Assembleia Teatro, acabamos de concluir, ou concluiremos esta semana, a reabilitação do Centro Recreativo Mortoense, um novo espaço formativo que queremos já colocar à disposição da comunidade a partir de setembro. Temos neste momento, em fase de resolução final, um novo Parque de Água da Marina, que é um investimento largamente superior a €500 mil, conjugado com o investimento de mais 400 mil em termos de operação de dragagem do Porto de Abrigo, da Torreira e da área envolvente. Estamos a terminar o remate sul do aglomerado urbano da Torreira, onde ainda nos falta construir o bloco sanitário e fazer um fecho de investimento. Estamos a reabilitar edifícios e passadiços na Torreira num valor global de €300 mil, que vai incluir o Centro de Educação Ambiental, que também vai ser restituída a funções públicas, nomeadamente à componente de ensino e articulação com o próprio equipamento de escolas. Enfim, estamos a fazer pavimentações nas diferentes frentes do Concelho. Há muitas obras que nós temos efetivamente em curso. Essa paragem que me referiu, agora as coisas estão a começar a andar? Estão a começar a andar, nunca andam ao ritmo que nós gostaríamos. Eu direi que estão a andar, mas não estão a andar de forma a que a gente consiga cumprir o presente e recuperar o passado. A terra é uma terra PSC, social-democrata, aliás, tem tido as maiores vitórias do distrito. Está confiante que vai ganhar, portanto, não... Repare, eu não gosto muito da expressão vitórias, derrotas, porque, primeiro, eu não concorro contra ninguém. Eu concorro, ou melhor, eu disponibilizo-me a servir a minha terra. E as pessoas são chamadas a escolher projetos e protagonistas. Eu estou aqui, vou apresentar o meu projeto, com algumas ambições que já vêm de trás, ou seja, não mudei de ideias, se as considerei relevantes há 4 anos e se não as consegui concretizar, continuo a lutar por elas, porque acredito que agora podem ser realidade, e as pessoas escolherão. Não há vitórias antecipadas, porque para haver escolhas é preciso que as pessoas as façam, que vão votar, e isso é uma das questões que me preocupa bastante, que é a participação das pessoas no ato eleitoral. É absolutamente fundamental. Se as pessoas forem votar, cumpriram a sua missão. E aceitarei com naturalidade a decisão. Tem sido fácil a coexistência com a oposição? Sim, não tenho, muito sinceramente, não tenho nenhuma razão de queixa daquilo que são os restantes partidos políticos eleitos, nem no contexto da Câmara, nem no contexto da Assembleia, enfim, fazem o seu papel. Pessoalmente, se me perguntar, eu gostava de uma proatividade distinta, eu gosto de ideias novas, gosto do debate das ideias, porque o debate das ideias muitas das vezes reforça as nossas convicções e outras vezes traz-nos novas energias e novas ideias. E para mim, uma ideia é boa independentemente de quem vem, seja ela do PSD, do CDS ou do PS, seja de que partido for. Se é uma ideia que eu acho relevante, eu acolho a ideia com naturalidade, normalidade e não me aproprio, identifico a titularidade. Ou seja, isso para mim é normal trabalhar nesta pluralidade de opinião.
Não gosto tanto daquela oposição que parece uma criança amuada que diz não a tudo ou que procura condicionar tudo ou acha que o seu sucesso se mede pela capacidade que tem de dificultar os outros em fazer alguma coisa. Muito sinceramente, até nem acho que foi para isso que as pessoas foram eleitas. As pessoas foram eleitas para serem proativas na construção e não para ser condicionantes das mudanças. Mas pronto, isso é uma opinião pessoal. Eu acho que às vezes se fazem exercícios a se procurar diferenças onde elas não existem. Se estamos todos bem intencionados, queremos todos saber a Mortosa, podemos ter caminhos distintos, às vezes juntos, alguns perfilham caminhos, das duas uma, ou não conhecem minimamente o caminho que estão a propor, porque ele não é execuível, ou então procuram efetivamente vender uma ideia que ela é manifestamente incapaz de se concretizar. Mas pronto, eu normalmente, eu não tenho considerações, como eu digo, como não concorro contra ninguém, não faço considerações a nenhum dos candidatos. Nunca faço, é o meu estilo, a minha forma de estar. Eu estou disponível, gostava do debate político franco, despolitizado, a pensarmos na Mortosa e para a Mortosa, as ideias que cada um tem, discutidas, com os fundamentos que cada um apresentam, com naturalidade. Isso gostava de o fazer. Eu gostava de uma Assembleia viva, que fosse isso mesmo, com propostas concretas, que pudessem ser contrapostas, mais do que andarmos com todo o respeito, com o buraco à frente da porta deste ou com a lâmpada que entretanto se apagou, que não deixa de ser questões absolutamente importantes para o cotidiano dos cidadãos, mas não são essas que vão operar as mudanças que os próprios cidadãos no futuro precisam. Okay? Por isso eu estou naturalmente disponível, com o comportamento de sempre, dando as boas-vindas a todos os outros projetos e a todas as outras candidaturas, porque é importante que exista pluralidade de opinião, okay? Apelando apenas, e como sempre, à respeitabilidade, porque isso é uma condição humana. Eu acho que temos de ser capazes de nos respeitar uns aos outros e de procurarmos colocar... Há 8 anos dizia-me que tolerava um bocadinho de esticar um pouco a corda nesta altura de eleições. Eu costumo dizer que eu tolero normalmente durante 6 meses, ou seja, a partir de agora, porque as pessoas vestem as camisolas partidárias e faz parte das regras da democracia portuguesa, e 6 meses depois, onde uns têm mais dificuldade de digerir as opções dos mortoceiros do que outros. E acho que aí, aquele período de nojo, se é que me permite usar essa expressão, preciso nós termos alguma tolerância. A partir daí, não há nenhuma tolerância para continuarmos entrincheirados em coisas, porque aí, se estamos entrincheirados, é porque somos profundamente limitados, é porque não somos capazes de ser construtores de mudança, é porque não somos capazes de ter opinião própria e de apresentarmos ideias. A equipa vai se manter? A equipa vai, em grande medida, se manter. Aqueles que são os atuais vereadores e vereadoras em exercício de funções vão comigo e tenho o objetivo que eles se mantenham. O resto, enfim, vou mexer alguma coisa, dando também oportunidades e perspectivas de futuro a jovens que eu acho que têm valor e que fazem sentido que se comecem a envolver e a se comprometer com as causas públicas. Já a terceira questão, já tem a pensar numa sucessão? Não tenho que pensar na sucessão. Não me cabe a mim pensar nela, a mim só me cabe pensar na Mortosa. É isso que vou fazer, com um compromisso de 4 anos, não é num ano, não é de 2 anos, nem de 3, é de 4 anos. O meu objetivo pessoal é sair deste gabinete, ou do gabinete do Presidente de Câmara, seja onde ele for, no momento em que o meu sucessor tomar posse, disponibilizando-me para ajudar à transferência de alguns dossiês mais críticos ou mais complexos que estejam sobre a mesa, mas apenas isso, ou seja, não tenho nenhuma obrigação, não há predestinados, não me sinto obrigado a condicionar as escolhas futuras, nem do partido, e muito menos da população, que não tenho essa legitimidade, mas acho muito sinceramente, e digo desde já, que dentro do PSD existe a sucessão, porque ninguém, eu não sou daqueles que acredita que depois de mim mais nada, bem pelo contrário, sou daqueles que acredita que depois de mim existirá uma nova energia, uma nova forma de estar, uma nova forma de pensar, e que isso valoriza também os caminhos do território. Não estarei na vida pública, a minha intenção é afastar-me completamente. Depois de quando atingir os 50 anos de idade, não é? Porque daqui a 4, não é? Há vida depois disso, para si? Há vida, naturalmente. A vida... Há sonhos, Vieira. Eu estou convencido, sou daqueles homens que acha que vai sonhar. Eu espero manter uma jovialidade intelectual, mesmo que a física não me acompanhe. Eu continuo a alimentar sonhos
É claro que os sonhos não passam por exercício da vida pública, eu fui sempre dizendo, a minha ambição pública sempre foi exclusivamente servir a minha terra. Nunca tive a perspectiva de ser deputado, nunca tive a perspectiva de ter outro cargo regional de responsabilidade, sempre me dediquei intensamente, exclusivamente à Mortosa e é isso que pretendo fazer. Agora, tenho dito de forma também já mais ou menos pública, e o partido sabe disso, não serei Presidente de Junta, não serei Presidente da Assembleia Municipal, não serei coisa nenhuma, sairei completamente da vida pública, porque acho que essa é a melhor forma de eu servir a minha comunidade, é deixar todo o espaço para uma necessária renovação, mas uma profunda renovação, para um novo ciclo político, que haja uma nova roupagem, uma nova gente, que assuma as lideranças da Mortosa e que possa iniciar um novo ciclo, porque, como diz o outro, eu vou estar aí, não vou andar por aí, vou estar aí, e esta terra vai continuar a ser minha depois desses 4 anos, e eu gostava muito... Vai voltar ao trator? Também há outros projetos, não passam apenas por isso, o trator voltarei, de certeza absoluta, porque faz parte de mim, desde os 7 anos que ando em cima deles, por isso não me nego, sinto-me bem nessa condição, voltarei a isso e estou certo que voltarei a outras coisas que também foram projetos adiados durante muitos anos, que eu acho que agora podem ser concretizados. Estarei, naturalmente, abertos a desafios, que alguns deles que me colocam, outros que porventura me possam vir a colocar, mas de vida pública, acho que nestas condições de vida pública, acho que já não se me poderá exigir mais, porque se tiver a confiança no meu projeto por parte dos mortoseiros, serão 28 anos de vida pública. Provavelmente nunca ninguém na Mortosa serviu ou servirá, fruto dos condicionalismos futuros, o seu concelho tanto tempo quanto eu. E acho que nesse aspecto, enfim, não me será exigido mais. Estou convencido que me dará um descanso necessário. Eu próprio quero dar a mim o descanso necessário sobre isso. Quero começar a meter também dentro da cabeça a minha vida e não só a vida dos outros, que me ocupam todos os dias. E de facto, para mim será uma satisfação poder ver crescer um dia os meus netos, se eu estiver numa terra que servi e de que gosto e vou continuar a gostar, e tenho a certeza que ela vai continuar a crescer depois de mim, porque nada muda, até muito provavelmente outras coisas muito positivas poderão acontecer.